Nada te agradecer por esse momento em que o Senhor nos permite estarmos reunidos diante da Tua presença. Quero te agradecer pela oportunidade, Pai, de mais uma noite podermos nos reunirmos para louvar o Teu nome durante todo esse período e pedir que o Senhor venha conduzir todas as coisas, desde o ensaio que o Senhor já esteve conduzindo até esse momento de meditação na Tua palavra e até, meu Pai, no nosso culto. Que tudo, meu Deus, venha ser para a honra e para a glória do Teu nome. Ensina-nos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ser bem rápido sobre um tema, como que eu posso dizer? Ele não é um tema muito comum, mas ele teve bastante em foco alguns anos atrás. E eu pensando sobre o que trazer nesse Tadel, eu acreditei por um momento que eu ia receber algum tema, e aí, embora eu não goste de receber tema, é melhor, porque pelo menos a gente já está direcionado. Quando fala assim, olha, é livre, aí você cai num mar de 1 milhão de temas e fala, meu Deus, para onde nós iremos? E aí tem um versículo, eu estava lendo esses dias por causa da minha leitura anual, que já passa de 2 anos, né, que eu não terminei, eu estava em Timóteo, e aí eu caí num versículo que trouxe esse tema à minha memória. Eu queria, antes de mais nada, ler esses versículos. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 13. Paulo está aconselhando Timóteo com as seguintes palavras: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E aí, desses versículos, eu pensei, retirei um pequeno teminha que é esse: tens cuidado de ti mesmo. Então, só para a gente contextualizar, Paulo, quando escreve as suas cartas a Timóteo, ele já está, em especial a segunda carta, né, embora a gente tenha lido a primeira, ele já está caminhando para o final do seu ministério, praticamente encerrando a sua carreira, como ele disse, né? E ele está passando instruções práticas, tanto para o ministério de Timóteo, quanto para a vivência comunitária. Então ele fala como a mulher tem que se comportar, como o marido tem que se comportar, como o obreiro tem que se comportar, como os presbíteros têm que se comportar, e ele vai passando uma série de informações. E aí, eu não vou aqui entrar dentro de cada detalhe dessas informações que Paulo traz para Timóteo, mas existe aqui e acolá alguns pequenos versículos que Paulo mostra uma preocupação com Timóteo em si. Por exemplo, quando Paulo fala assim: não bebas apenas água, mas um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Embora pareça um negócio completamente aleatório, o fato de ser uma carta pessoal, não era direcionado à igreja, era de Paulo para Timóteo, mostra que Paulo tinha preocupações individuais com Timóteo. E aí um pouco desse tema, tenhas cuidado de ti mesmo, traz para mim um tema que eu posso até dizer que ele é um pouco egoísta, aparentemente. Ele soa como um tema que não se preocupa com os outros. Tens cuidado de ti mesmo. É um tema que traz a ideia de que a pessoa que serve a Deus, que faz a obra, que ministra, que cuida de um departamento, que trabalha em algo para Deus, ela precisa, antes de mais nada, se cuidar, principalmente porque quem não cuida de si não pode cuidar dos outros. Como assim quem não cuida de si não pode cuidar dos outros? A gente parte do básico que, uma vez que eu não cuido de mim apenas para cuidar dos outros, acaba acontecendo uma deterioração de mim mesmo. Acaba acontecendo um desgaste que no longo prazo vai me impedir de cuidar também do outro. E aí, a gente traz algumas reflexões, né? Eu pensei em alguns tópicos aqui, para a gente pensar
sobre um tema que o pessoal descreve como cansaço espiritual. Que na verdade não é cansaço espiritual, é cansaço físico mesmo, mas porque está na igreja, tudo é espiritual, então, né, ficou aí, cansaço espiritual. E tem podcast, tem livro, tem artigo escrito sobre isso, que é justamente um tema que veio, que emergiu principalmente por conta dos altos índices de pastores que se suicidavam até alguns tempos atrás. Teve a crise da pandemia, teve alguns momentos de alto estresse, hoje eu não sei como está, não tenho acompanhado, mas que levantou essa temática. Peraí, o que está acontecendo no meio evangélico? O que está acontecendo no meio da igreja? Por que índices tão altos de suicídio? Por que as pessoas estão quebrando na fé? Vamos colocar assim, né? Por que a galera está dando perda total? E a resposta que normalmente dão é: as pessoas estão se sobrecarregando, as pessoas estão, como que eu posso dizer, tendo, numa linguagem mais empresarial, tendo um burnout. Aqueles profissionais, aqueles funcionários da empresa que trabalha as suas 8 horas, aí ele faz 1 hora extra, depois ele faz uns 7 dias por semana direto, para dar conta, para dar resultado, para bater as metas da empresa, e quando chega num determinado estágio da sua vida, ele tem alguma crise psicológica, ele vai ter que passar num psicólogo, enfim, ele entra em algum estágio patológico da sua mentalidade que o faz parar de trabalhar, às vezes até definitivamente, dependendo do caso. E aí você pensa, não, isso não tem absolutamente nada a ver com a igreja. Infelizmente, os dados mostram que tem, né? E aí eu coloquei alguns questionamentos, né, aqui para a gente tentar entender um pouquinho sobre esse processo. Então, antes de mais nada, como isso surge no meio da igreja? Como que o cansaço espiritual, que a gente fala assim, cansaço espiritual no sentido mais elevado da palavra, aquele que vai destruir um ministério, aquele que vai trazer um problema maior, como que ele surge no meio da igreja? Então, eu assistindo algumas coisas, lendo um pouco e até refletindo um pouquinho sobre a nossa própria caminhada, a gente encontra algumas respostas. Às vezes, o cansaço espiritual, ele surge de uma demanda muito elevada por conta da empolgação inicial. E aí eu lembro, por exemplo, de quando a gente começou na obra, acho que a gente tinha nossos 17, 18 anos mais ou menos, e naquela empolgação do novo convertido, de quem chegou na igreja e quer ajudar, e quer ganhar almas, e quer fazer, a gente se abre para o mundo. E para o mundo não, para a igreja, né? A gente se abre de uma maneira que a gente fala, não, o que a gente pega aquele texto, tudo que te vier à mão, faze conforme as tuas forças. E usa ele fora de contexto, porque não era sobre isso, né? E aí, alguém fala assim, Diego, assume aí a escola, num contexto assembleiano, tá? Diego, assume aí a escola dominical? Claro. Diego, eu preciso que você pregue tal. Claro. Eu preciso também lidere a... Com certeza. Eu preciso que... Já tô lá. Reunião todo... Com certeza, pode mandar. E aí você vai pegando. E naquela empolgação inicial, ela é maravilhosa, porque você vai fazendo com amor, com vigor e legal. Só que com o passar do tempo, né, aquilo que começa de um jeito bonito, aquilo que começa sendo feito de um jeito alegre, com muito amor, começa a pesar, né? É como você falar assim, quando eu seguro um copo d'água nessa altura aqui, é tranquilo para segurar esse copo d'água. Só que depois de meia hora com o braço estendido segurando esse copo d'água, vai começar a incomodar. Depois de 2 horas segurando esse copo d'água, já era leve, mas agora já não parece mais tão leve. Era legal de segurar, mas agora já não está mais tão legal de segurar. E aí aquilo que começou como uma empolgação inicial, né, de maneira inocente e de maneira boa, que com certeza ajudou muito o ministério, acaba se tornando um fardo para quem assumiu tantas posições. É por isso que Paulo dá conselhos, inclusive, na hora de falar sobre casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, eu lembro que ele fala da seguinte maneira, olha, eu gostaria muito que vocês todos ficassem como eu. Assim,
solteiro. Porque quem casa tem que cuidar da família. Se vocês ficarem solteiros, vocês conseguem dar conta de mais coisas naquilo que o evangelho necessita, né? E aí, esse foi um dos tópicos que eu entendi de como surge esse cansaço. Outra motivação para esse cansaço espiritual, às vezes surge da conquista de uma nova posição. Às vezes surge da culpa de sentir que não está fazendo o bastante. Às vezes surge da necessidade de compensar algo. Então, algumas pessoas possuem alguma condição psicológica por conta de algum pecado, alguma coisa que fez, seja na igreja, seja em casa, e surge uma condição psicológica de eu preciso ir para a igreja para compensar algo que eu estou devendo. É como se a pessoa pensasse assim: a minha conta está no vermelho, eu preciso, num sentido católico, pagar penitência. E aí escolhe-se como meio de pagar penitência a obra, a igreja. Então, meu Deus, eu tive uma vida de pecado, eu tive uma vida mundana, eu fiz muita coisa errada, agora eu sou uma nova criatura, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Mas a pessoa não entende que o sangue de Jesus, ela já lavou os seus pecados. Ela entende que ela precisa compensar uma vida inteira de pecados com trabalho. E aí o que acontece? A gente vai recebendo, vai fazendo, e chega-se a um esgotamento mental que não é ali saudável. Essa questão que eu comentei sobre conquistas de novas posições, isso existe muito dentro de igrejas onde se ambiciona um cargo, onde cargos são escadinhas. Você vem para esse nível, depois você sobe para esse, e depois você sobe para esse, e quando você estiver no final da sua vida, você vai chegar lá no último nível. E aí algumas pessoas, quando chegam num nível almejado, elas pensam: agora eu tenho que produzir, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que... Ok. Então agora eu tenho que fazer. E isso também acaba resultando na mesma coisa, né? Tem um ponto que eu achei interessante sobre pessoas que se sobrecarregam. Elas possuem o que alguns chamam de síndrome do Messias. Você já deve ter ouvido pessoas com esse tipo de problema, talvez não com esse nome, mas a síndrome do Messias, ele se baseia naquela fase: sem mim nada podereis fazer. É o padrão de pessoa que acha que nada funciona sem ela, que nada vai para frente sem ele, que só vai para frente quando ele coloca a mão. E aí você tem um paralelo na Bíblia que é naquele ponto onde Moisés tirou o povo do Egito, eles estão caminhando no deserto, e aí Moisés, ele não era só o líder que ia na frente, ele também julgava pequenas causas, né? Ele era o juiz do povo, o primeiro juiz, muito antes do período dos juízes. E aí o que acontece? Num determinado versículo, a Bíblia fala assim, que Moisés acordava, sentava, e o povo vinha. Ah, briguei com fulano por causa de terra, quem é que tem? Ah, fulano matou meu boi, roubou meu cavalo. E ele ficava lá até a noite. O sogro de Moisés vê a situação e fala: Moisés, você tá louco? Não dá, cara. Pega homens sábios, coloca a mão sobre eles e tal, e eles vão julgar. Você pega as causas maiores, você pega aquilo que só Deus dá conta, porque você tem um acesso aí privilegiado, né? E aí, a gente tem esse exemplo, né, de que Moisés tomou para si um fardo que ele poderia estar delegando, distribuindo de uma maneira onde ele pudesse respirar um pouco. Então, isso, infelizmente, é presente no nosso meio também, né? E, por fim, eu tenho aqui um pequeno tópico sobre o porquê que essa sobrecarga acontece, que é principalmente relacionado a sistemas de exploração. O que são sistemas de exploração? Basicamente, a gente conhece isso com muito mais frequência em empresas, né? Aquele chefe que te coloca para trabalhar de domingo a domingo, o pessoal está brigando aí pelo fim da escala 6x1, né? Só que isso existe num contexto eclesiástico, dentro da igreja, e às vezes está na cultura de determinadas denominações, e às vezes está intrínseco em nós. Por exemplo, a igreja, ela se beneficia, qualquer igreja, qualquer denominação, ela se beneficia muito do super-obreiro, daquele funcionário que faz tudo, daquela pessoa que dá conta de tudo. É muito bom. O ministério cresce, as pessoas são abençoadas, todo mundo é privilegiado.
menos ela mesma. Então, o que acontece? Algumas igrejas estabelecem isso como cultura. E aí, quando a pessoa quebra, ela só é substituída e lançada fora. Às vezes, não é a cultura da igreja. Às vezes, a igreja ela tem uma cultura saudável. Mas nós, individualmente, absorvemos isso e fazemos e desenvolvemos nas pessoas que estão à nossa volta, por exemplo, cuidando de um departamento. Por exemplo, quando eu era líder de jovens, ainda no tempo da Assembleia, ainda solteiro, ainda com aquele vigor de fazer, de ir, de subir, de voltar, eu entendia que se eu faço, quem está comigo tem que fazer também. Se eu dou conta, outras pessoas conseguem também. Por que as pessoas não estão fazendo se eu estou fazendo? E aí a gente desenvolve um caráter autoritário, né? E o tratamento que a gente tem sobre aqueles que estão à nossa volta, ainda que não seja nem cultura da denominação e do ministério, mas o meu tratamento, a minha postura é de fazer com que as pessoas sejam como eu sou. É de fazer com que as pessoas trabalhem e existe uma pressão psicológica que eu imponho se as pessoas não darem conta do recado da maneira como eu dou. E assim, isso causa desconfortos, isso causa problemas, isso causa, assim, um nível de estresse e de esgotamento para um ministério individual de pessoas que estão crescendo, de pessoas que ainda estão germinando, né, para num futuro aí dar frutos. Então, todo esse problema, esses motivos geram cansaço espiritual. E as consequências, irmãos, elas são variadas. E aí daqui já dá para a gente começar a finalizar imaginando e até relembrando as consequências que a gente tem de, às vezes, se sobrecarregar. Como eu comentei, né? Exemplos estratosféricos. A pessoa se suicidou depois de passar a vida pastoreando igrejas em posições altas, porque a pressão psicológica, o estresse emocional tomaram a pessoa de tal forma que ela não conseguiu pensar que a vida dela pudesse continuar. Então, infelizmente, não foi um caso isolado. Mas, às vezes, não precisa chegar nesse nível tão estratosférico. Às vezes, o problema desencadeia coisas menores, mas que são igualmente ruins. Por exemplo, não é raro você abrir comentário, por exemplo, de vídeo no YouTube, TikTok, Facebook, e você pegar alguém falando assim: eu servi numa igreja dessa. Eu gastava dinheiro com Uber para estar lá, com a plaquinha, e não sei o que, e fazia, e abri mão da minha faculdade, e subia, descia, para depois ninguém dar a mínima para mim, e eu perder tudo, e sabe, a pessoa desviou, quebrou espiritualmente. Por quê? Porque ela se sobrecarregou, não teve alguém para abraçá-la, e às vezes cabe a nós mesmos, individualmente, fazermos essa avaliação. Porque toda obra ela tem um custo, ela tem um preço. E glória a Deus se todos estiverem dispostos a pagarem esse preço. Mas cabe a nós, a cada um, medir esse preço que nós vamos pagar para saber se a gente aguenta pagá-lo por longo tempo. A obra de Deus, vou pegar aqui as palavras de um teólogo que eu vi no podcast. Ela é uma maratona, ela não é 100 metros raso. Né? Corrida de 100 metros rasos, o cara dá aquela explosão na sua máxima potência, velocidade. Só que daqui 100 metros ele está caído lá no chão com a barriga para cima, não aguenta mais andar. Isso é 100 metros raso. Maratona não, maratona você corre devagar, ritmado, porque você sabe que você tem que correr 42 quilômetros. Né? E aqui está um exemplo que eu achei perfeito. Né? Porque pessoas que fazem a obra de Deus, às vezes, querem dar o pique máximo com toda a sua velocidade, com tudo, e aí quebram no meio do caminho. E o ideal é, o que eu posso fazer pela obra do Senhor, de maneira que eu faça com constância, de maneira saudável para mim também, saudável para a igreja, e eu possa fazer isso por toda a minha vida. Né? E aí, em alguns pontos, você fala, não, agora eu consigo dar um pique maior aqui.
ainda de maneira saudável. Não, peraí, aqui nesse trecho é subida, eu preciso reduzir um pouquinho, né? Essa reflexão que eu estou trazendo não é uma reflexão para falar assim, agora eu vou para casa abrir mão de tudo, colocar a barriga para cima e glória a Deus, deixa os irmãos lá trabalhando. Não, não é isso. É questão de você saber o momento certo de abençoar vidas sem destruir a sua. E quando eu falo destruir, é destruir mesmo. Infelizmente, nesses pequenos 15 anos de caminhada na fé, eu caminhei com muitos pastores, não só que me pastorearam, mas com outros pastores de igrejas por onde a gente pregava, ou que a gente saía para distribuir comida. E assim, quebraram no sentido de ou os filhos desviaram, ou a própria pessoa abriu mão do ministério, largou a família, arrumou outra mulher e foi para a vidona. E assim, pastores, não são obreiros novos, não, pessoas que já estavam à frente de ministérios, pregando, fazendo, acontecendo e dando frutos legítimos. E as pessoas chegaram num ponto e assim, tem que se tomar cuidado, irmãos. Às vezes eu fico comentando com a Rebeca, eu tenho uma admiração por pessoas que abrem a porta de casa para acolher pessoas que não têm onde ficar. Eu falo, é de uma coragem maravilhosa, não sei se eu tenho, de pensar, de trazer para dentro da minha casa, aquele lugar que tem que ser, né, como a gente comentou na célula de ontem, a minha proteção, o meu resguardo, eu trazer uma pessoa que eu não conheço para dentro da minha casa, e aí acolher de maneira que aquela pessoa vai sair dali, né, melhor, com uma chance maior de dar continuidade à sua vida, porque o que a gente vê por aí é terrível. Esses dias uma missionária na faixa dos 20 a 30 anos viu um homem caído na rua, em situação de mendigo mesmo, cuidou daquele homem já idoso, alimentou. Quando aquele homem estava melhor, ela visitava sozinha aquele homem. Quando aquele homem já estava melhor, mais fortalecido, o que ele fez? Abusou e assassinou a missionária. Então, o que ela fez? Uma ótima ação, maravilhosa, mas ela não teve cuidado de si mesmo. Foram procurar nos registros, aquele homem já tinha diversas passagens pela prisão, exatamente por esse motivo, estupro e assassinato. Então, a questão de fazer a obra, ela tem que ser feita com empenho, mas não com inocência. Jesus disse, vocês têm que ser simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Olha a comparação que Jesus... Ele pegou a figura da serpente, que é a figura do diabo lá do Éden, e falou, não, vocês têm que ser espertos como uma serpente. Vocês não podem ser bobinhos, não. Vocês têm que saber que aquilo que vocês fazem não podem, tem que abençoar outras vidas, né, de maneira que aquilo não te destrua. Né? A obra de Deus, o voluntariado, ele tem que ser prazeroso. Não tem outra palavra. Obviamente, assumir um compromisso, irmão, nem todo dia você vai estar, como a molecada falou hoje, no seu prime. Né? Nem todo dia você vai estar no seu 100%. Às vezes você vai acordar de mau humor, querendo ficar o dia na cama, mas você tem algo que você precisa fazer e você tem que estar lá, não tem para onde correr. Mas, né, o Pedrinho entendeu a referência. Nem todo dia você vai querer levantar e vir para a igreja fazer aquilo que você comprometeu a fazer e vai ter que fazer. Né? Mas o ideal é que, na maior parte do tempo, aquilo seja prazeroso, né? Aquilo seja edificante. Porque à medida em que você vai se desgastando, o que acontece? Sua percepção muda. E aqui eu quero encerrar, senão acho que eu vou passar muito do tempo. Alguns problemas acontecem dentro daquilo que você está fazendo. Primeiro, a sua percepção do que você está fazendo muda. Isso é muito esquisito. No tempo em que eu e a Rebeca subimos a Épico, todo final de culto no carro, a gente fazia uma revisão do culto. O que deu certo? O que deu errado? O que a gente tem que melhorar? Como é que foi a pregação? Como é que foi a música? O que a gente ajeita para o próximo? E aí, teve dias que a gente falava, tudo deu errado hoje. Não tinha nada bom. Que porcaria de culto. Nossa, que horror. E aí, passava o tempo, a gente sentava para conversar com outras pessoas. Né? A gente sempre gostou de sentar. Aí a pessoa vinha conversar sobre aquele culto. Diego, você viu que bênção aquele culto? O que Deus falou naquela palavra? O que Deus fez naquela hora do louvor? Eu olhava assim, eu falei, nós não estávamos no mesmo culto, não é possível. Você estava em outro lugar, não é, certeza. E assim, a minha percepção e a percepção da Rebeca sobre o culto
era a percepção de alguém cansado, estressado, fadigado, por falta de sono, por correria, por estresse, por querer que as coisas fossem perfeitas e não eram como a gente queria. Mas a percepção de uma pessoa sedenta pelo evangelho era totalmente diferente. Então, às vezes, a nossa percepção... E sabe o que é pior? Quando a nossa percepção muda, quando a nossa percepção está alterada, a gente toma decisões, a gente toma posicionamentos, às vezes, desnecessários, né? Isso acontece, eu já vi acontecer muito nas pregações do passado, principalmente no nosso outro ministério, onde o pessoal às vezes utilizava a pregação para fins que não é o de uma pregação. Por quê? Porque às vezes o cansaço, as brigas internas, as contendas ficavam no coração. E quando aquilo fica no coração, o que a Bíblia fala? A boca fala o que o coração está cheio. Então, eu já vi sair muita indireta de púlpito, né? Eu já vi muita coisa acontecer. Às vezes até eu mesmo, eu estar com alguma coisa ruim e eu falar com Deus, Deus, eu preciso, quando eu for pregar, não tocar nesse assunto, senão vai ficar feio. E eu lembro até de uma vez, acho que a Letícia deve até lembrar, que ficou muito esquisito algo que eu falei. Eu falei, isso aqui, certeza, soou como uma indireta e ficou muito feio. Depois sentei até para conversar com algumas pessoas que são bem sinceras, já para elas jogarem na minha cara mesmo, e fica esquisito. Então, a obra de Deus, ela tem que ser feita assim, de uma maneira leve, de forma que o meu cansaço, o meu peso, a minha sobrecarga, ela não influencie ou atrapalhe aquilo que Deus está fazendo através da minha vida, né? Porque quando a gente assume muita coisa, às vezes a gente deixa de direcionar esforço para uma só. E isso também é um perigo. Mas, enfim, eu não vou me delongar. É praticamente isso que o Senhor tinha colocado no meu coração para que a gente comentasse aqui. Então, basicamente, nós temos que ter prazer naquilo que nós fazemos, né? Nós temos que fazer de maneira que nós possamos manter a constância, de maneira a manter o nosso equilíbrio familiar, principalmente para quem tem famílias. Isso é muito, muito importante. Existem pessoas, às vezes o pai de família assume uma posição e a esposa perde o marido, os filhos perdem os pais, a mulher assume uma posição, alguma função, basicamente os filhos perdem a mãe, porque a igreja, ela não é mal intencionada, só que a nossa falta de equilíbrio faz com que a gente fique sequestrado em funções que não nos permitem viver também a nossa vida familiar. É por isso que Paulo disse, eu prefiro que vocês fiquem solteiros, que aí vocês cuidam só da obra, não tem problema com a família. Mas já que arrumaram família, já que vocês casarem, querem casar, então cuidem primeiro da família. Olhem pelos seus, né? E vamos encerrar por aqui para não entrar no Paz Family, já estou enveredando já por esses caminhos, já está misturando tudo. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez e pedir, Pai, que a tua palavra, ela continue, Senhor, frutificando nos nossos corações, que o Senhor nos ensine a termos sede pela tua obra e, ao mesmo tempo, Senhor, nos ensine a nos cuidarmos, a cuidarmos dos nossos familiares, a cuidarmos daqueles que estão à nossa volta, para que o teu povo possa crescer na graça, no conhecimento, com sabedoria, frutificando e se multiplicando. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.